noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Voos e Versos. Eu me chamo Júlia Mara e estou aqui para conversar com você sobre um assunto muito interessante com uma autora muito especial. Para você que acompanha aí o YouTube, pode até já conhecer ela, principalmente se você gostar do assunto que a gente vai conversar aqui hoje. A gente vai conversar com a Silvia Nunes, que é autora do Delícias Sem Glúten, que foi um livro publicado pela editora Ases da Literatura. Já dá para ver que o assunto ele é atual, interessa não só as pessoas que são que não podem consumir glúten, mas também todas as pessoas em geral, né, que têm buscado uma vida mais saudável e entender mais sobre o assunto. E eu queria conversar aqui com a Silvia. Silvia, se apresente, fale para o pessoal um pouco sobre você, quem você é e sobre o seu livro que está aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Silvia, eu sou pedagoga, né, de formação, só que há um tempo atrás eu tive o diagnóstico de doença celíaca, isso em 2012, né. Com isso e com as necessidades que essa vida traz pra gente, os desafios, aí eu acabei criando um canal no YouTube, né. Coisa que para mim internet, até pela minha idade, era uma coisa, assim, mais difícil de Sim. acesso e tal. E naquela época no YouTube, como eu sempre brinco dizendo, tudo que tinha lá era glúten, né, era Aham. trigo. É verdade. Então, daí eu vim com uma proposta de as minhas receitas que eu fui mudando, adaptando ou criando e postando lá, para deixar, assim, como se fosse um caderno de receitas vivo, né, porque toda vida Legal. vai colocando um a mais, outro, outro, outro. E aí, um dia, o meu marido, ele já tinha um outro canal lá de física, matemática, então ele já sabia mexer no YouTube. Daí eu saí para levar minha filha no inglês, quando eu voltei ele tinha botado o canal no ar, e a gente publicou a nossa primeira receita, que era de uma empadinha, ainda com mix Meu industrializado, Deus, né, aham. e tinha dado certo, colocamos lá e foi o maior orgulho, assim. Que legal, Quando apareceu o primeiro inscrito, o segundo, eu e aí a imagino. comunidade foi crescendo dali em diante, né, isso aconteceu em 2014. Nossa, então é uma comunidade que você já vem desenvolvendo aí há algum tempo, né? Isso, e que era bastante carente, né, porque Com tinha certeza. pouca informação, muita necessidade, né, e Com certeza, que legal. E antes da gente começar a falar mais sobre o assunto que eu tô super curiosa, estava até falando aqui com a Silvia um pouquinho antes da gente começar, né, que eu já fui tirando aqui algumas dúvidas, tinha muitas perguntas para ela, e queria saber como é que foi para você levar, tudo aquilo que você já passava através do canal para um livro, né, que é algo que vai para o papel, vai ali para o mundo infinito das possibilidades, não só na geração atual e no momento que a gente está, mas é algo que fica para o mundo depois que a gente se vai, né, uma coisa que a gente sabe que fica aqui é o livro. Como é que foi para você passar tudo isso para o livro? Não só as receitas, mas também as suas experiências com isso? eu sempre digo, assim, para todo mundo quando me pergunta sobre o Aham. livro, que foi, acho que melhor do que fazer, tipo, terapia, sabe. Sim, aham. Era uma época eu comecei a escrever quando a Alicia conversou comigo, que foi indicação de uma pessoa, assim, que acompanha meu trabalho, gosta muito, muito Legal. querida, a Gilda. E daí ela, né, deslumbrou a possibilidade de fazer o li de que eu escrevesse o livro. E eu quando eu era menor, assim, escrevia poesia, aquela coisa de Sim. adolescente, mas nunca tinha pensado em escrever realmente um livro, né. E aquela época que eu comecei a escrever, era uma época de pandemia, então a gente estava Uhum. mais, né, dentro de casa, então fiquei eu ali no computador, daí já escrevia direto, digitava, mas passava muita coisa pela cabeça, né, porque na verdade eu vou dando ali algumas pinceladas desde a infância, Sim, né, até a parte do diagnóstico, que é uma parte muito dura para quem descobre, e eu acredito que é dura também para a família, né. com certeza. Na época do meu diagnóstico, meus filhos eram muito pequenos, né, então aquela Sim. época que a gente faz bolo, festinha de aniversário, recebe amiguinho Nossa, em casa. imagino. Muda toda a dinâmica, né? Isso. E daí toda aquela vida nova, né. Sim. E daí vários termos que a gente não fazia nem ideia, tipo contaminação cruzada, ou Uhum. até mesmo ingrediente de receita para dar certo, Sim. né, coisas que a Nossa. gente não conhece. É verdade.
E quando a gente tá, assim, num universo completamente à parte, né, a gente ou não convive com alguém que é celíaco ou não tem, né, a doença, a gente não entende o quão complexo é, ou o quanto isso muda a dinâmica de uma família e o quanto isso gera também, algumas vivências novas e percepções da pessoa, né. Sim. E até por isso eu vi que ali dentro de um capítulo do livro você aborda a temática do novo celíaco, né, e o próprio diagnóstico, como é que é. E você até comentou agora um pouquinho sobre como é que foi para você. Qual que é a sua percepção sobre isso? Não só sobre você, mas também para os familiares que estão em volta. Como é que é isso na prática? Na prática e até pela experiência que eu tenho, né, que a gente recebe muita mensagem do público, Sim, né, da comunidade em geral, é bem traumático, assim, né. imagino. Porque a pessoa que é diagnosticada já está mesmo querendo colo e, na Sim. verdade, ela recebe muita crítica, Uhum. pouco apoio, né, e às vezes pouca informação também. Né, existe algumas informações muito teóricas, mas não é isso que a pessoa quer naquela hora, né. Sim. Ela quer, na verdade, resolver aquele problema dela e não adianta, né, brasileiro principalmente, alimentação é É, essa parte de, né, se comunicar, de estar é algo junto. afetivo, né. Isso. Entendi. E quando você fala, assim, que há muito julgamento, né, e não um acolhimento em relação a isso, quais são suas percepções, até mesmo do seu diagnóstico, né, de como foi na prática, que te levou a perceber isso? Começa quando a pessoa, ela não pode comer, às vezes, no mesmo prato, no mesmo Sim. ambiente, né, ou às vezes a família é mais próxima, tipo de dentro de casa, filhos, marido, às vezes não vão a um churrasco, alguma coisa em função de apoio, principalmente Uhum. no início, assim, que a pessoa está trabalhando essa ideia, Sim, né, aham. essa nova condição. E daí, claro, que os de fora, que não estão vivendo aquilo, né, acabam julgando, Eu né. imagino. E daí eu acho que o é pior ainda, né. Eu imagino. E eu vi ali também que você menciona num capítulo sobre o despreparo médico, né. Às vezes a pessoa tá aqui achando que vai ver um podcast sobre receita, mas é bem mais profundo do que parece. E eu percebi que é algo que eu completamente não imaginava, que havia esse despreparo e como isso afetava também a pessoa que é celíaca, né. Então como é que foi para você? Você passou por alguma situação em específico? O que que você entende dos relatos que você recebe até sobre isso? Na verdade, eu acredito que o meu diagnóstico foi tardio, eu já tinha Sim. vários sintomas, né, tipo uma anemia persistente, Hum. e ninguém dava o diagnóstico, dava mil e uma Motivos, motivo e né. não dizia o que que era, porque não achava. Até que eu tive a sorte de ter um médico que fez uma endoscopia e acabou verificando, mas tantas outras pessoas que não conseguem chegar a esse ponto, né, Sim, ou por despreparo mesmo do profissional, que elas caem, ou mesmo falta de técnica, outras condições que levam a isso, né. sim. E até vou aproveitar esse gancho para te perguntar, porque eu não sou celíaca, né, mas a gente até estava conversando aqui como eu tenho buscado ter uma alimentação mais saudável e também, né, evitando o glúten. E qual que é a sua percepção sobre isso? Sobre pessoas que não têm a doença, mas que buscam evitar, você acha que tem benefícios? Qual que é a sua percepção nesse sentido? Assim, ó, várias pessoas, principalmente com doenças autoimune, descrevem, né, Uhum. que tiveram benefícios ao tirar o Sim, glúten. faz muito Até porque sentido, tem uma né. coisa interessante, eu fiz uma enquete há tempos atrás no canal, e no YouTube e no Instagram, e eu tive, assim, uma surpresa de saber que a grande maioria, na verdade, não eram celíacos que me seguiam e faziam as Sério? minas receitas, eram Olha, porque eu sigo pessoas também. que têm outras doenças Sim. autoimunes, assim, tipo Nossa. fibromialgia ou Uhum. outras. E faz muito sentido, né, esse interesse em acompanhar, porque, como você mesmo disse, quando você começou era tudo mato, né. Não tinha tanto acesso à informação, não tinha tanto conteúdo, e era tudo glúten. Daí como é que foi para você também acompanhar esse processo, onde a informação foi mais acessibilizada, até para inovar dentro das receitas que você trabalhava ali dentro do canal, como é que foi para você esse desenvolvimento? Então, com relação a essa parte que tu estava falando da retirada do glúten com pessoas que não são celíacas, às vezes eu acredito que até deu uma atrapalhada um pouco na dieta do celíaco, Entendi. porque a dieta da moda que veio junto, assim,
ela acaba liberando, não co né, não tem glúten, mas não tem, às vezes, sabor também, Uhum. e tem a contaminação cruzada, o que não Nossa, atende à alimentação do celíaco. não fazia ideia. Então, assim, às vezes tu vai num restaurante, daí tá a Sim. plaquinha: "Não tem lactose, não tem glúten, não tem isso, não tem aquilo", mas na verdade para o celíaco tem glúten, porque tem contaminação cruzada. Nossa, isso é uma informação, assim, muito importante, né. Quem é de fora não faz nem ideia do Sim, quanto isso afeta. E realmente é uma coisa que você acha que já tem alguns lugares que estão se adaptando a isso, na sua percepção? Claro que depende de região para região, né, a gente sim. tá falando aqui de Florianópolis, e você tem percebido alguma movimentação nesse sentido, algum lugar que atende mais a essa demanda ou ainda não há um atendimento muito exclusivo a quem é celíaco? Assim, ó, dos lugares que eu conheci, Curitiba atende muito bem o Ah, celíaco, legal. e é para o celíaco mesmo, é sem Sim, contaminação cruzada, tem vários lugares. Buenos Aires foi excelente na época que eu estive lá, hoje em dia eu não sei. sim. Tipo, semana passada eu fui a Jaraguá do Sul, me surpreendi, tem uma É? pizzaria, um restaurante que serve aquilo, e Legal. uma confeitaria, assim, que são totalmente livres de glúten, um Que lugar que a gente legal. não imaginaria, né, Sim, que é mais aham. interior aqui do estado, mas já tá com essa visão. Que legal. E como é importante, né, porque a gente percebe aí da importância que ainda tem o celíaco de procurar receitas que o atendam, né. Uhum. Porque, na minha visão totalmente externa, eu achava que estava super acessível. Achei que, nossa, agora tem muito restaurante, muito café que não tem glúten, na verdade não é bem assim que Isso. funciona. Então as receitas ainda são muito importantes para as pessoas que não podem ter a contaminação cruzada. Uhum. Então, realmente é algo super relevante. E também algo que eu queria conversar, eu vi que você abordou aqui um assunto que entra mais nessa parte emocional, sobre a aceitação e superação, né? Tanto do seu processo com o seu diagnóstico, como também da sua percepção vendo também relatos de tantas outras pessoas. Sim. É que a alimentação ela tá sempre incluída em várias confraternizações, Com né. certeza. Seja aniversário, festa de final do ano, Páscoa. Então, quando tu vai com a tua marmitinha, quando chegar a esse Sim, ponto, na verdade, né, sim. essa maturidade de tu levar a tua marmitinha, imagina, tá todo mundo comendo aquela coisa tudo enfeitado, Uhum. tudo bonito, e tu ali já dá de imaginar o que que o celíaco deve sentir, né. Sim. É uma Então falta de pertencimento, né, que pode isso. gerar. Então, assim, o que acontece é que na casa dele, ele se sente seguro, mas Uhum. nesses outros ambientes é difícil, né. Sim, E a pessoa também que vai recebê-lo, também não tem como se cercar de todas as garantias, né. sim. Nossa. Então E como é que foi para você ir se superando em relação a isso, né? O processo mesmo de até mesmo de chegar nesses lugares, sentir à vontade, foi um processo que você buscou ajuda ou foi mesmo um processo interno seu de autorreflexão, para começar mesmo a se sentir mais à vontade dentro dessa realidade que muitas vezes não abraça, uhum. né, aquela doença? Então, assim, eu acho que é um processo mesmo interno, Sim, mas eu tive bastante apoio, principalmente da família de dentro de casa, sim. né. Uhum. E aí, claro, os parentes mais próximos acabam sempre se preocupando contigo, Sim. né, e tem sempre um Ai, que biscoitinho, bom. a manteiga é Sim, fechada, daí tu pode utilizar. Então, coisinhas assim que são detalhes. agrados que te fazem caminhar também, né. Uhum. E eu acho que é isso que vai Que trabalhando essa legal. parte, assim, do coração, né. Eu imagino, que legal. E até falando disso da abertura de novos espaços, que a gente conversou um pouquinho sobre, sobre a importância que tem isso também para haver uma maior aceitação, não só dentro de casa ou com os nossos familiares, mas também em espaços públicos, restaurantes, cafés. Você acha que ainda tem novos lugares que podem ser abertos, que abordem mais assim, a contaminação cruzada? Você tem sentido uma movimentação para isso mais nos últimos tempos ou não? Eu acredito que está mudando e que Uhum, vai melhorar, até porque o índice de diagnóstico tem aumentado, né. entendi. Então a necessidade para a população como um todo também é maior. Sim.
E eu acho que as pessoas também estão procurando outras formas de fazer esses encontros, tipo num Sim. parque, né, Uhum. tipo um Comunidades. piquenique, Que isso, legal. aonde todo mundo consegue se reunir em um lugar livre, né, livre do glúten Aham, no sim. caso. Que legal. E como é que foi para você, com tudo isso que a gente conversou aqui, a desenvoltura do canal, né, ao longo desses anos? Porque o canal ele é um meio aonde você fala sobre as receitas, mas também é um meio de gerar conexão. Você foi criando uma comunidade ao longo do tempo, pessoas que te acompanham não só pelas receitas, mas por ouvir os seus relatos, ver as enquetes, se conectar com a forma como você pensa. E como é que foi para você ir passando uma mensagem maior, né, ao longo do tempo, cada vez mais entendendo sobre o assunto. Como é que foi para você todo esse processo? Para mim foi excelente, até principalmente como pessoa, acredito que também na formação dos meus filhos isso contribuiu bastante, né. Mas, assim, o canal ele realmente não é só para postar receita e Sim. deixar a receita ali, né, para quem for Uhum. chegando e receber esse apoio na culinária. Eu acho que ele é muito mais do que isso, ele acolhe a pessoa, como eu falo muito com as pessoas, respondo muito, então, tipo assim, é alguém que está precisando conversar e Sim. ela precisa conversar com aquela pessoa que já esteve no lugar que ela está Uhum. hoje, né. Sim. Então, por isso que eu acho que ele é muito importante. E como eu digo, né, é todo dia, é de Sim. manhã, é de tarde, é de madrugada, às vezes a pessoa fica lá mandando mensagem e ela quer uma resposta, né, ela quer Sim. tirar uma dúvida, seja das receitas ou seja, assim, alguma coisa que ela quer trocar, até às vezes íntima, Sim. ou de um filho que teve o Uhum. diagnóstico, uma criança. E como é que foi para você, ao longo do tempo, desenvolver também essa percepção mais emocional de contato com as pessoas? Não sei se antes do canal você já tinha tido essa oportunidade de ter um contato mais próximo a alguma comunidade, ou foi mesmo quando você criou o canal, foi a primeira vez que você teve uma comunidade, assim, de pessoas que contam com você e querem saber a sua opinião para ter essa ajuda? Eu acho que antes era uma coisa mesmo mais Informal. isso, e mais de amizade, né. E agora são pessoas que às vezes eu não tive nem a oportunidade de conhecer, Sim. né, Aham. pessoalmente, a grande maioria, claro. E até pessoas de outro que estão em outros lugares até do mundo, né, são Sim, brasileiros na grande maioria, mas que às vezes não tem nem apoio, nem esse carinho, imagino. nem esse abraço que o brasileiro dá, né. É, imagino. Eu já morei fora, sei bem como é difícil, né. O brasileiro é outra história, né. Sim. Mas que legal. E também aqui uma coisa que eu queria conversar sobre com você, é sobre esse estereótipo que há do celíaco, que é um assunto que você também abordou dentro do livro, né. Como é que é esse estereótipo? O que que você percebeu? É algo que ainda existe ou algo que tem melhorado com o tempo? É, na verdade, assim, a grande maioria na época que eu escrevi o livro, ainda tinham pessoas que achavam que pessoas, com baixa estatura, problema de desenvolvimento, né, principalmente a Uhum. criança, mais magrinhos, né, mais pálidos, com algumas características, assim, que poderiam ser celíacos, né. Sim. Hoje a gente vê que não, até porque tem muito celíaco que acaba desenvolvendo até a obesidade. Então, né, são Entendi. questões que eu acho que foram sendo abandonadas ao longo do Uhum. tempo. Entendi, faz sentido. E sobre as receitas, assim, você já tá com um canal desde 2014, faz mais de 10 anos. Sim. Eu imagino que muita coisa tenha mudado também ao longo do tempo, né. Como é que foi pra você, de acordo com as adaptações, até recursos do mercado mesmo que passaram a surgir, você sempre foi utilizando os mesmos, foi adaptando com as novidades que iam chegando? Como é que foi pra você ir acompanhando essas tendências? Na verdade, sim, a gente vai acompanhando o que vai surgindo, Sim. mas como a gente acaba fazendo o básico para dona de casa ter acesso, Uhum. então a pessoa está sempre na preocupação de usar fazer a receita baseada em ingredientes mais populares e mais Sim, baratos, faz né. sentido. O que a gente não abre mão é da goma xantana, que seja de qualidade, ela tem um preço realmente elevado, o Uhum. pessoal já sabe disso, Sim. né. Mas comparativamente ainda com o produto pronto, comprado no mercado, ainda é mais vantajoso fazer em casa, né. Ah, com certeza. E aproveitando que você falou, assim, da dona de casa, né, que tá ali procurando essa receita, a gente até estava conversando um pouquinho sobre isso antes de começar. Quem que você sente que é o seu público-alvo hoje e que mais busca, né, dentro do seu canal essas receitas?
Principalmente mulheres, e Uhum, mulheres na faixa etária de 30 a 60 anos, que elas uhum. estão ali, assim, pelo menos que vão se identificando ou Sim. que a gente acaba tomando conhecimento, né. E por que você acha que é esse público-alvo que procura mais? Tem os recursos que a gente da pessoa que se inscreve mesmo no Ah, YouTube e a sim, gente aham, consegue ver, né, sim. a faixa etária. Mas você acha que é algum motivo específico do porquê essas pessoas normalmente buscam mais receitas ou porque os mais jovens ainda não têm procurado? Ou, você acha que é mesmo a pessoa que é celíaca que busca aquele assunto? Primeiro eu acho que o diagnóstico das doenças acabam vindo numa certa idade, né. Entendi. Uhum, Segundo, tem um grupo de pessoas que, para ajudar os jovens que ainda estão no mercado de trabalho, né, e uhum. corrido, também ajudam as noras, as filhas, com uma criança que teve o diagnóstico. Que Então legal. tem várias Uhum. ali, né, detalhes que vão Sim, fazendo o aham. público chegar. Faz sentido. Que legal. E estava vendo aqui também um pouquinho sobre o livro, vou mostrar um pouquinho ele por dentro, né, para quem tá aqui acompanhando. Deixa eu mostrar aqui, porque ele tá super fofo, né, ele tá super aconchegante, aquela leitura que você vai gerando conexão à medida que você vai vendo o livro, né. Você vê que ele tem várias ilustrações, ele tá bem dividido pelos temas que vai abordando, então eu achei muito legal que você fez isso, porque o livro ele não fala só das receitas, ele vai falando das receitas, que é importante à medida que vai se conectando com Uhum. aquele leitor que está lendo, né. E esse é o poder que uma obra tem, né, uma obra literária, ela tem o poder de se conectar com quem está ali recebendo. E como é que foi o processo para você? Você disse que ali a gente conversou um pouquinho sobre isso, e você mencionou que foi um processo quase terapêutico, Sim. né. E como é que foi para você na prática, ir desenvolvendo isso, escolhendo por qual caminho você ia andar? Como Na verdade, eu acho que eu sempre fui pensando assim, que a pessoa que tivesse com a obra na mão estaria sentada na minha sala conversando comigo, sim, tirando as dúvidas que ela tivesse, as necessidades que ela precisasse, me perguntando e tomando um café preto sem muito açúcar, bom. como eu gosto, e conversando sobre essas coisas. E um papo leve, como a gente está tendo Aham, aqui, sim. aonde a pessoa tirasse mesmo as suas dúvidas, mas me tivesse como uma referência de uma pessoa amiga, Que que fosse legal. acolher ela, que eu fosse demonstrar que eu já passei por isso e que agora tá tudo bem, Que né, e legal. que ela também vai ficar, né, vai Vai ficar passar por bem. esse processo e vai ficar tudo bem. Ai, que legal. E é muito importante isso, né, porque, às vezes, a gente sabe que tem muitos livros de receitas, né, e às vezes as pessoas estão procurando isso, mas saber que elas vão encontrar ali algo que é afetivo, que foi feito com um carinho, um cuidado, que ao longo do desenvolvimento da história ela não vai só aprender, mas ela vai também se sentir acolhida, é muito especial, né, então foi um cuidado muito interessante que você colocou. E como é que foi a escolha das receitas que você colocou aqui? Porque você tem várias receitas no canal, Sim, né. Como é que foi pra escolher qual que eu coloco, qual que eu não coloco? foi difícil, mas eu tentei dar uma mesclada entre alguma coisa de salgado, o Legal. pão, que é o pão mais Tradicional. famoso e mais copiado da internet, que várias pessoas assumem a autoria, mas, Aham. né, Todo eu mundo. criei o pão e que para mim mesmo ele foi libertador, porque foi o momento onde a minha família conseguia de novo sentar ao redor de uma mesa e tomar café e Que legal. desfrutar daquela refeição do café da tarde ou Sim. do café da manhã com o mesmo pão, né, porque antes disso, antes dessa receita, eu tinha que comprar o meu, Uhum. industrializado, e eles acabavam comendo o deles. E ainda sempre tinha esse risco da tal da contaminação cruzada lá, que não Sim. agradava muito, né. Nossa, que legal. E, Silvia, como é que foi para você, quando você já passou por todo o processo de criação do livro e estava lá no processo dele ser desenvolvido, que é um momento muito de bate e volta com a editora, vai feedback, volta feedback. Como é que foi para você esse processo criativo? Porque para a maioria das pessoas, para o autor, principalmente quando ele é a primeira publicação e ele trabalha outro gênero, né, como você tem um canal e tudo, é algo muito novo, né, eu imagino que tenha sido algo muito novo. E como é que foi pra você esse processo criativo? Assim, eu não sei como é que foi para a editora especificamente, né, mas para mim parece que eu sentei, eu fui dar conta e parece que, assim, foi meio que rápido contar, Sim. digitar. Ele voltou poucas vezes Uhum. para eu rever. E parece que quando ele foi a primeira vez, ele já estava,
do jeito que ele Formato. tá, no Uhum. formato que ele precisava estar. Que legal. E como é que foi receber, por fim, pronto, ele em mãos? Foi emocionante. Eu imagino. Principalmente ali com a parte da arte, né, de alguns desenhozinhos, a letra, né, a diagramação dele. Tu vê o teu tipo, um sonho, né, começou lá da primeira palavrinha que a gente estava colocando no computador até ele vir com capa e foto e tudo. Que legal, Silvia. E você tem hoje tanto o canal como o livro, né, como, opções para você transparecer esse legado que você está deixando. Como é que tem sido o feedback desde que você publicou o livro das leitoras? Porque você deve receber feedback tanto das pessoas que te acompanham no canal, como pessoas que compraram o livro e tiveram esse contato ainda mais próximo com você, né, onde você está ali se abrindo e conversando como uma amiga. Como é que foi a recepção das suas seguidoras que acompanham o canal e até mesmo de novas pessoas que conheceram o livro? É, assim, o que eu vou resumir de para ficar, assim, bem claro, é identidade, assim. A pessoa se identifica de primeira, principalmente se é uma mulher Sim. e que é ela que tem o diagnóstico, mas também uma mãe que recebeu o diagnóstico de uma criança, assim, porque eu chego a tocar nesse assunto, né, das mães, assim, de estar lutando todos os dias, né, Uhum. para manter a alimentação da criança o mais parecido do que ela tinha Sim. anteriormente, né. Nossa, que legal. Deve ter sido realmente muito impactante, né? E eu acho muito legal esse momento, assim, de podcast, não só pra gente entender, um pouco mais sobre o assunto, e até para as pessoas que são celíacas, mas também para as pessoas que não são. Uhum. Como eu, que vim aqui toda com uma proposta de conversa e fui muito surpreendida, né? Eu achava que já estava muito mais acessível certos locais e realmente, na realidade, não está, né? E isso é interessante pra gente refletir sobre a importância disso, a importância de se conversar sobre isso e o quanto há ainda essa demanda. Quem sabe a gente não vê futuro uma cafeteria de delícias sem glúten. Eu É já uma pensei em fazer é, isso, mas esse sonho ainda é uma não ideia. Olha, para as que seguem no canal, quem sabe é uma ideia futura, né? Mas uma coisa que eu tenho deixado é um legado de muitas pessoas que acompanham o canal e fazem as receitas do canal. Elas acabam tendo uma renda, né, extra Sim, em casa. Então são muitas mulheres que às vezes, pela dificuldade até da alimentação delas, se inseriram no mercado de que trabalho interessante. vendendo os pães sem glúten do Que Delícia Sem Glúten. legal! Nossa, isso é muito especial, né? Fazer Isso. parte de um legado que não só você está acessibilizando ali conhecimento para a pessoa fazer em casa, mas ela também pode ali construir uma renda, se tornar um Isso. negócio também para ela. Isso é muito E importante. com conhecimento, né, então elas Uhum. sabem que elas não podem, tipo, comprar produtos a granel, por exemplo, Hum, que a embalagem que é dentro da cozinha dela não pode ter glúten, sim, né, não pode comer um pãozinho de trigo, tem que ser totalmente sem nada, se sim. elas forem comercializar para o celíaco. Que legal, Silvia. Nossa, adorei saber mais sobre isso. E Silvia, falando agora pra gente já ir finalizando, assim, né? Se você pudesse dar um panorama geral de tudo que a gente conversou aqui, por que que é importante para você ter esse livro, estar compartilhando esse legado, estar aqui hoje, né, conversando de forma ainda mais próxima com as suas seguidoras que depois vão poder acompanhar esse vídeo e também com os nossos leitores que nos acompanham. Sim, eu acho que deixar tudo que eu passei, né, por escrito para as pessoas verem, como eu falei, né, eu acho que é uma forma de também elas se enxergarem ali Sim. e que vai passar, Aham. né. E acho que também para quem pretende escrever um livro, né, também eu acho que é uma lição, assim, que dá de escrever, que tem gente apoiando, que tem pessoas que, né, querem ouvir a tua história. Que legal, com certeza. E vou fazer aqui o merchan. Gente, para vocês que ainda não adquiriram Delícia Sem Glúten, não perca essa oportunidade, é um livro maravilhoso. Eu já tô eu folhei ele um monte antes da gente ter esse podcast, mas eu já tô super curiosa para fazer uma receitinha ou outra. E é muito especial quando você entende todo o propósito, o legado que tá por trás, né? Que não foi um livro feito de qualquer jeito, um livro escrito rápido, mas foi um livro feito com cuidado, né? E com muito carinho dedicado, como a autora mesma aqui disse pra gente. Então ele está disponível nos principais
principais marketplaces do Brasil. A gente vai disponibilizar também o link de compra. Então, não perca a oportunidade de conhecer, receber em casa, falar para a Silvia depois do seu feedback, do que você achou do livro. É muito especial também para a gente e para a autora, né? Também Sim. receber esses feedbacks que vêm com tanto amor e carinho. Silvia, foi um prazer te receber aqui, né? Bater esse papo. Eu gostei muito, saí daqui super conscientizada e gostei muito de conhecer, né? Muito especial pra gente poder ter esse contato mais próximo e para os leitores, né? Antigamente quando não havia internet ou os canais, o Instagram, tudo isso, o contato com o leitor, do autor com o leitor, era muito distante. Uhum. Era quando ele via alguma informação na rádio, alguma entrevista que aconteceu, e hoje a internet viabiliza esse contato do autor com os leitores. Então, para um leitor poder ver aquela pessoa que escreveu o livro e poder ver ela falando sobre aquilo é muito especial. Né? A gente fica muito feliz de te ter aqui também. Tá? Para mim também foi um prazer, né, vocês terem aberto essa oportunidade, né, de contar um pouco também da minha história e conscientizar as pessoas com relação à doença celíaca. Uhum. E conheçam o canal Delícia Sem Glúten, vocês vão encontrar muitas Sim. receitas lá. E o livro também pode apoiar uma pessoa, né? Com certeza. E aproveitando, vou falar, o livro ele vai estar na Bienal do Paraná. Então, para quem vai estar lá presente, né, não perca a oportunidade, se você é de Curitiba, de conhecer o livro, ir lá pegar o seu, que com certeza vai ser muito especial, né? Quero agradecer a todo mundo que está aqui nos acompanhando e que continue acompanhando, que a gente vai ter muitas novidades aqui no podcast, muitos autores onde a gente vai bater um papo muito especial sobre literatura e com certeza você vai querer saber mais. Muito obrigada e Muito boa noite. obrigada, boa noite.